Me chamo Cirlândia Teixeira, sou psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, mestre em psicologia e doutora em educação e atendo crianças autistas há mais de 18 anos. Quero começar aqui a minha fala agradecendo a equipe Neuroconecta, essa equipe incrível que sustenta todo esse trabalho maravilhoso, e em especial a doutora Fabielle, que me fez o convite para a gente dialogar aqui sobre a criança autista e o brincar. Também só quero dizer que existe uma associação, que é a Associação Brasileira de Brinquedotecas, que também cuida em especial dos direitos da criança brincar e que tem militado a favor do brincar de todas as crianças do nosso país. E eu faço parte dessa associação. Então quero agradecer aqui mais uma vez e vamos então falar desse tema que é a criança e o brincar da criança autista. Eu quero dizer para vocês que eu não vou falar muito especificamente sobre o autismo, porque nós temos nesse congresso vários colegas que vão tratar em especial do tema com maior aprofundamento e tempo para que esse tema possa ser difundido. Aqui no meu caso, eu vou tratar do brincar em especial e como esse brincar ele impacta no comportamento, no tratamento e na vida da criança autista, que é uma das minhas especialidades, a questão do brincar em si. Então, vamos entrar no tema. E aí a primeira questão que eu quero tratar aqui é por que do tema, né? Por que a criança autista e o brincar? Então, quando a gente pensou no tema, a ideia foi justamente trazer essa relação que todo mundo sabe que ela é super importante, que ela existe, que ela é real, trazer essa relação de uma forma mais profissional, digamos assim, trazer essa relação da criança autista e o brincar, mostrando como esse brincar tem impactos importantíssimos e favoráveis para a criança de um modo geral e em especial para as crianças autistas. Então, por isso que esse tema ele tem essa importância toda e a gente precisa falar dele, porque ainda há muitos estudos acontecendo, muitos estudos ainda em andamento, mas também há muitos estudos que já mostram que a criança autista ela é muito beneficiada pelo brincar. Então vamos mergulhar aqui nesse mundo da brincadeira, vamos falar desse brincar e eu vou depois no final dar algumas dicas para vocês sobre que tipo de brincar, que tipo de brincadeira que a gente pode fazer em casa, no consultório e assim por diante, que vai colaborar aí com o comportamento dessas crianças maravilhosas, tá certo? Bom, então eu quero começar dizendo que as atividades lúdicas, elas são ferramentas, é isso que elas são para nós, né, da terapia, mas elas também são ferramentas para a família, para a escola. Então as atividades lúdicas são ferramentas extremamente eficazes para a aquisição de novos conhecimentos. Isso é fato, todo mundo que trabalha nessa área sabe disso. Até hoje, nos meus 18 anos, 19 já, 20 acho, de profissão, eu nunca vi nenhuma terapia terapêutica, nenhum tratamento com criança que não utilize o brincar como uma ferramenta fundamental para a intervenção dos principais sintomas. E no autismo não é diferente. No autismo, o brincar ele ocupa um papel fundamental. Ele tem um papel impactante de ajudar a modificar o comportamento, de ajudar a compreender a criança, e a gente vai desenvolver isso com mais ênfase aqui. Então, uma coisa importante sobre a questão do brincar é que o fato de ser brinquedo, de ser algo que de certa forma é tido como frívolo, né, digamos assim, a cobrança muito grande que há em outras ferramentas, no brincar não há. Porque para o brincar acontecer, é necessário que a gente se conecte ao brincar. Então, todo mundo que trabalha com criança autista sabe que é necessário deixar a criança livre para que ela possa se expressar.
E o brincar é a voz da criança. O brincar é a voz, mesmo a criança que não fala, né? Ou que tem alguma outra questão, ela fala pelo brincar. Então, para entender essa fala dessa criança, é necessário entender cada situação, lógico, né? E entender esse brincar, o que ele significa, qual a relação dele com aquele contexto, aquela história daquela criança, da história da família e tudo que está envolvendo o caso em especial. Uma coisa importante também, né, que por que a gente precisa falar desse tema da criança autista do brincar? Porque quando a criança está brincando, ela está desenvolvendo habilidades. Ela está desenvolvendo atenção, memória, imaginação, criatividade, socialização. É por isso que a gente diz que o brincar, ele é, ele é um critério de saúde mental e saúde física, que é algo muito sério, muito importante para nós. Então, se vocês observarem, muitos professores começam a dizer: olha, mãe, ele não brinca, ou ele só brinca de um único jeito. Por quê? Ele está dando alguns indicativos de que pode precisar de alguma ajuda profissional. Ele só brinca daquela forma, ou ele fica sozinho, isolado, ou ele só brinca com aquele brinquedo, ou ele tem um apego com aquele único brinquedo que não tem. Parece que é algo incrível, parece que aquele brinquedo é uma parte do corpo dele, ele não larga, ele não solta, não divide, não isso, não aquilo. Então tem algumas peculiaridades do brincar que a gente observa em várias crianças, mas em especial as crianças que têm algum transtorno do espectro autista. Bom, eu quero então dizer que é importante a gente saber que o lúdico também, essa palavra lúdico que a gente tanto fala, ela não se refere apenas ao objeto em si, mas o lúdico também é uma postura de você se conectar com o outro, mesmo sem ter brinquedo nenhum. Sabe quando a gente olha para alguém, a gente se conecta com esse alguém e a gente sorri? Às vezes sorri com os olhos, sorri com os lábios, mas a gente se conecta com esse alguém, é como uma coisa mágica que acontece. Então o lúdico ele tem muito isso. Por quê? Porque essa postura que o adulto tem para com a criança autista faz uma diferença tremenda, né? De respeitando, deixando ela ser ela mesma, no tempo dela, do jeito dela. Isso é algo fundamental da gente perceber. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa dimensão lúdica humana, ela evoca também para as duas partes, né? Para as duas pessoas que estão ali se envolvidas no brincar, um sentimento de liberdade e de espontaneidade da ação. Mesmo que a criança esteja brincando sozinha, ela consegue ter, né? Ela evoca nela esse sentimento de liberdade, esse sentimento de espontaneidade que é tão importante no caso das crianças que apresentam sintomas do espectro autista. Esse sentimento de expressão, esse sentimento de liberdade que ela precisa ter e que ela não consegue muitas vezes em função do espectro. Então é muito sério isso e a gente precisa levar em consideração que os brinquedos, que essa liberdade de expressão que há na atividade lúdica precisa ser constantemente favorecida por meio dos objetos lúdicos. Então isso é algo bastante importante para a gente pensar. Outra coisa também é que o lúdico ele abrange atividades despretensiosas, descontraídas e desobrigadas de toda e qualquer espécie de intencionalidade ou vontade alheia. Por isso ele é livre de avaliação. Então, embora o profissional que esteja ali com a criança, ele possa, sim, né, um psicólogo, enfim, outros profissionais dessa área, eles possam sim avaliar essa criança, avaliar o comportamento da criança por meio da atividade lúdica. Isso é uma técnica na psicologia, né? A atividade lúdica é uma forma de fala e de expressão muito considerada pela nossa área. Mas embora nas outras áreas quaisquer, e mesmo na nossa também, o fato da criança se relacionar com o objeto lúdico, que é algo do senso comum, como sendo algo frívolo, algo desobrigado, algo que aparentemente não tem tanta importância assim,
ele também tira o peso do julgamento, tira o peso da avaliação. Porque na brincadeira eu posso fazer o que eu quiser, eu posso errar, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser, eu posso me relacionar com esse brincar da maneira como eu achar melhor. Então o jugo é muito pequeno, caso haja, é muito pequeno. E aí isso também traz uma tranquilidade por todos os lados, quando não há uma avaliação, um julgamento do comportamento da criança ali nessa relação com o brincar. Então, são coisas que a gente precisa dizer, precisa falar e precisa favorecer, seja em casa, no consultório, seja onde for, esse brincar ele é fundamental. Então, a criança que brinca, isso é muito sério a gente falar, a criança que brinca, ela é uma criança saudável. Isso é uma relação muito pertinente, muito comprovada cientificamente, que o brincar é um critério de saúde, inclusive saúde mental e saúde psicológica da criança quando ela está brincando. Por isso que ele é fundamental que seja provido como um alimento mesmo, né? O Aristóteles já dizia que o brincar é um alimento para a alma, é um alimento para o espírito, porque ele já sabia que era uma forma de resgatar eu resgatar a mim mesma quando estou brincando e me relacionando com os objetos à minha volta. Então isso é bem bacana. Agora, qual é a importância desse brincar? O que as pesquisas têm mostrado sobre isso? Então, as pesquisas mostram, por exemplo, que o brincar é uma forma da gente aliviar a tensão. Aquela tensão que a gente observa muitas vezes nas crianças que tem o espectro autista, a gente observa muito aquela tensão, aquela agitação motora, aquela situação toda. Embora, claro que eu estou falando aqui de uma forma bem geral, não é? Não sei se o que eu estou falando serve para toda criança que tem o espectro autista, mas eu estou falando de uma forma bem geral, claro, né? A gente sabe das especificidades de cada caso, quero deixar isso bem claro aqui, mas as pesquisas mostram com muita clareza que o brincar, ele alivia a tensão, ele favorece, por exemplo, a adesão a um tratamento, seja de criança, seja de adolescente. A forma de brincar e o não brincar, ele nos conta muito sobre essa criança que a gente está trabalhando. Ela se expressa por esse caminho, por esse meio, né? Por essa ponte que é o brincar. E o brincar ele é um dos meios mais encontrados para trabalhar com crianças autistas, porque são atividades lúdicas como pinturas, jogos, brincadeiras, desenhos, são atividades lúdicas que favorecem essa relação. Claro que eu estou falando de uma forma bem específica, mas existe uma série de outras possibilidades e potencial aí nesse brincar. Uma coisa importante que eu quero enfatizar aqui é essa ideia que eu trouxe do brincar como sendo a expressão da criança, a voz da criança. Então, o brincar ele é uma forma de comunicação, ele é uma forma de se relacionar com o outro. É por isso que a gente precisa conhecer o objeto lúdico, conhecer o brinquedo em si, né? Conhecer o brinquedo é fundamental para a gente entender a lógica. Por exemplo, se a gente pega esse objeto aqui, né? Então é um objeto lúdico, né? Uma vaca, e essa vaca ela tem uma série de dimensões para ser explorada. Ela tem a dimensão do toque, ela tem a dimensão da cor, da espessura, da largura, do comprimento, ela tem a dimensão da espécie, ela tem a dimensão de uma série de coisas, né? Da função, né? Dela na natureza, o que ela produz, qual a função dela, qual é a relação dela com a realidade. Tem tantas coisas que a gente pode aprender com o objeto, com um objeto, mas para além disso, que a gente pode aprender com esse objeto, a gente aprender a entender o que a criança está expressando por meio desse objeto, por meio dessa... O que está significando isso para essa criança? Na fantasia dela, o que ela está trazendo desse objeto que é importante, que é fundamental a gente entender? Ou muitas vezes o que ela está querendo nos dizer com esse objeto? Tem alguma coisa
Mesmo a criança do espectro autista, que muitas vezes as pessoas perguntam, mas Cirlândia, o autismo é diferente, não é? Então, vejam bem, eu estou falando do ser humano, eu estou falando do ser humano, da pessoa humana. Se você me perguntasse de alguns, ninguém escolhe as coisas à toa. Eu quero dizer para vocês assim, ó, não importa se ele é autista, se ele não é, se ele é disléxico, se ele é hiperativo, seja lá qual for a questão. Estou falando do ser humano. Nós, seres humanos, nós não escolhemos as coisas à toa. Imagina uma criança chega numa brinquedoteca. Você acha que ela vai pegar um brinquedo aleatoriamente? Você pega um brinquedo aleatoriamente? Quando você chega na sua casa, você começa a fazer as coisas aleatoriamente? Não, ninguém faz aleatoriamente, né? Não tem sentido fazer aleatoriamente. Para criança autista também não. Ela também não pega um brinquedo qualquer, ela pega um brinquedo que tem sentido para aquilo que está acontecendo com ela. Tem toda uma relação interna se relacionando ali com o objeto externo, que vale a pena a gente entender e aprofundar nesse assunto. Bom, justamente pelo fato do brincar ser uma forma de comunicação, essa é uma função fundamental para a criança autista, porque ela se comunica, porque ela se expressa, porque ela tem esse sentimento de liberdade, esse sentimento de livre, né? De estar livre ali naquela relação, sem cobrança, sem ninguém avaliando, sem esse peso de alguém ali que está lhe obrigando ou lhe solicitando alguma coisa. Então, o brincar ele tem essa possibilidade de deixar a pessoa, a criança ou a pessoa que está ali na função lúdica, ser ela mesma e fazer do jeito que ela quiser. E isso é muito importante para todas as pessoas, não importa o que as pessoas tenham. Então, no lúdico também, a criança tem a possibilidade de demonstrar sua autonomia, que é algo muito importante, não é? Suas vontades, criatividade, ela é crítica, né? E que vão ajudar no seu dia a dia, sendo que o brinquedo é uma forma da criança se expressar as suas experiências reais, as suas fantasias, os seus desejos. E eu vi isso em muitos casos de crianças autistas que eu atendi, nesses 18, 19 anos aí de carreira em consultório. Isso é muito claro, isso é muito nítido, a criança se expressar, ela se relacionar com o objeto e mostrar ali o que ela precisa para ser cuidada, para ser compreendida, para ter voz e para ser interpretada e até mesmo fazer as intervenções necessárias. Pelo brincar, por exemplo, a criança ela se sente fortalecida para ela se posicionar no ambiente, que isso é muito sério, né? Essa ideia do sujeito se projetar no ambiente que ele está, isso é muito sério e muito importante para a criança. E pelo brincar também, a criança pode falar muitas linguagens, né? Porque o brincar é uma forma de interação. Então ela brinca, ela fala a linguagem do corpo, ela fala a linguagem verbal, a não verbal, ela fala a linguagem da fantasia, da imaginação. Ela fala diversas linguagens, ela pinta, ela dança, ela fala uma série de linguagens e que a gente precisa utilizar o máximo de linguagens possíveis para que essa criança possa de fato ser quem ela é, se expressar e se relacionar com o outro e principalmente com ela mesma de uma forma mais segura e mais saudável. Então, e o brincar, ele né? Então, por todas essas características, o brincar, ele é uma forma de interação. Então, desde os tempos mais remotos, eu estou falando antes de Cristo até, né? O brincar, ele é uma forma humana de se relacionar com o outro. Então, olha a seriedade disso que a gente está falando. É uma forma de preservar a si mesmo e preservar o outro. Mesmo brincando sozinha, que acontece muito com as crianças do espectro autista, a criança interage com o objeto que tem, né, que tem forma, que tem tamanho, que tem espessura, como eu falei, que tem cor, que tem cheiro e que tem cultura, que esse é um outro ponto muito sério também. Os objetos que nós temos na nossa cultura, de alguma forma, eles nos permitem entrar nessa cultura, entrar nesse mundo que dizemos que é normal, que não é tão normal assim, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eles nos permitem entrar nesse mundo que as pessoas estão vivendo, que as pessoas estão se relacionando, que as pessoas estão dizendo que é normal. Então, o brincar tem esse potencial de nos permitir
entrar no mundo que nos rodeia, nesse mundo que a gente não conhece tanto. Ele tem esse potencial de nos favorecer na interação com o mundo que está à nossa volta. Isso faz uma diferença enorme no nosso dia a dia, na forma de se relacionar com as coisas que a gente conhece e que a gente não conhece, mas principalmente nos ajuda a conhecer a mim mesma, ao outro e ao mundo que está à minha volta. Tem algumas características que são comuns do brincar na criança autista. Eu estou falando que são comuns, eu não estou falando que é da criança autista especificamente. Então, vamos entender aqui que eu elenquei, né, com base na experiência, com base nas pesquisas, eu elenquei aqui algumas características e eu quero compartilhar com vocês, que são características que aparecem nas crianças que apresentam o espectro autista. Observei essas características nos anos e anos de profissão e nos estudos e tudo mais, mas aí a gente vai observar, não quer dizer que sirva para todas as crianças, porque cada criança ela é única no planeta, e ela, por ser única, né, cada ser humano é único no planeta, e por sermos únicos e ao mesmo tempo tão igual a todo mundo, tão semelhante, tão coletivo, faz com que tenhamos aí um olhar muito específico para cada caso, para cada criança. É como um planeta novo que a gente vai conhecer, desbravar, compreender como funciona, como se relaciona, suas dores, suas questões importantes. Então, cada criança é única. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou falar de um modo que é comum, que é geral, tá bom? Para a gente entender aí essa questão. Então, por exemplo, é muito comum a gente observar que a criança que tem os sintomas do espectro autista, ela prefere brincar com o que ela já está acostumada do que com um brinquedo novo. E por que isso? Porque aquilo que a gente está acostumado, ele é confortável, né? O costume, o hábito, ele é confortável para todo mundo. Então ela prefere brincar com aquilo que é confortável. Por isso, ofertar novos brinquedos para a criança aos poucos, isso ajuda a criança a expandir o seu nível de conforto e de liberdade também. Ela costuma brincar sozinha. Esse é um ponto importante. Muitas vezes eu vejo muito, às vezes, as pessoas lidando com a questão do brincar da criança autista de uma forma muitas vezes equivocada. E o que eu quero chamar a atenção aqui é em relação ao respeito a essa criança, ao respeito ao comportamento dessa criança. Então veja, se a criança autista está brincando de uma forma do jeito dela, que aparentemente não tem nada a ver com nada, como as pessoas dizem que deveriam ser, muitas pessoas tentam quase que forçá-la a brincar do modo como a sociedade diz que é o modo correto, ou do modo como está escrito na caixa, ou do modo como as pessoas brincam normalmente. Eu vou dar um exemplo. Se a gente pega uma criança autista, ela tá, ao invés de pentear o cabelo da boneca, ao invés de tirar e pôr a roupinha ou trocar de roupa, como é comum as crianças fazerem, ela está com a boneca autista de cabeça para baixo e ela está olhando os pés, está pegando nos pés, está mexendo nas pernas, ela está fazendo uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com brincar com a boneca. E o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês que estão acompanhando é que isso tem tudo a ver com brincar da criança, dessa criança que está brincando. É o jeito como ela está se relacionando com isso. É o jeito como ela está aprendendo a dominar esse objeto. Então não queira ensinar para ela o jeito de brincar que dizem que é o jeito certo. Deixa ela. Uma forma que ajuda você a deixá-la mais confortável é você imitar a criança. Imite a criança. Imite a criança brincando do jeito dela. Então, se ela está brincando, se ela está encaixando as peças de um jeito totalmente fora do contexto, faça isso também. Se ela pegou a pecinha, ela escondeu a pecinha atrás, faça isso também. Se ela pegou o brinquedo e levantou e jogou, e ela jogou num lugar que não tem nada a ver,
faça isso também, imite a criança. Isso vai trazer muito mais conforto e confiança na relação dela com você do que muitas vezes ficar querendo ensinar o jeito certo para a criança. Isso aí é uma etapa 3, etapa 4, que você vai, já depois que você conquistou a confiança, que você estabeleceu um vínculo, aí sim você vai adentrando paulatinamente com outros comportamentos, né, que a gente pode se dizer assim, que são aceitáveis do ponto de vista social. Então, veja, não obriga a criança a brincar do jeito que dizem que é o jeito certo. É o contrário. Brinque como a criança brinca. Imite a criança no seu comportamento, imite a criança no seu brincar, e você vai observar que isso vai trazer um conforto maior para ela. E depois que você estabelecer essa confiança, aí você vai introduzindo outras coisas, outros brinquedos e outras formas de interação com o mesmo objeto ou com outros, e assim o espírito de liberdade ele vai sendo conquistado aí pela criança, e ela vai tendo muito mais prazer em se relacionar com o objeto. Uma coisa também que a gente observa é que as crianças preferem brinquedos mais estáticos para que elas possam observar. Então é muito comum um brinquedo, ela parar para observar os detalhes, ou para observar o som, ou para observar uma rodinha girando, por exemplo. Então é muito comum a gente observar que ela pega um brinquedo e aquele brinquedo mais estático, digamos assim, ela fica ali observando horas e horas aquele brinquedo para que ela consiga se relacionar. Então, por exemplo, aqui, então ela pode ficar horas e horas fazendo isso, tá estático, o brinquedo está parado, só ela tá focada, né, o que a gente chama de um foco específico que é comum, ela fica focada nesse barulho, nesse giro, e então é muito comum a gente observar isso também. Metódico quanto à organização, essa coisa do metódico é algo muito comum, né? Todo mundo que conhece, que trabalha, sabe. Essa ideia de uma organização que tem um sentido para ela, não necessariamente para nós, mas que tem um sentido para ela. E isso que é importante, o sentido que ela dá para essa organização que ela está fazendo. Então é muito comum a gente ouvir os comentários, mas ela enfileira vários carrinhos, ela enfileira vários animais, ela põe tudo na fila, de acordo com a cor, com o tamanho, com um monte de coisa. Então ela tá dizendo como é que ela está se relacionando com esse mundo de uma forma rígida, né, de uma forma metódica, que para ela às vezes um objeto pode ser algo importantíssimo, mesmo que para outras pessoas pode não ser. Ela está dizendo, olha, é assim que eu sou. Eu preciso de apoio para que você consiga lidar comigo dessa forma como eu sou. É assim que eu funciono. E aí a gente vai acompanhando esse processo e flexibilizando na medida do possível. Uma coisa que é comum, seleciona um hiperfoco. Então, como eu dei esse exemplo do carrinho, então o que é o hiperfoco na criança autista? Então, ela tem um super, um mega foco apenas na roda, apenas num som, em observar um determinado movimento. Então, é muito comum ela ter esse hiperfoco, e às vezes ela não consegue sair assim de uma forma como as pessoas acham que deveriam sair. Não é assim. É um processo todo, né? E é claro que a gente vai, né, com a ajuda profissional, e trabalhando isso e ajudando a criança a se relacionar com outros focos, né, e sair desse hiperfoco, digamos assim. Uma outra coisa também, a reprodução do hiperfoco em brinquedos variados. Aí se você dá outro brinquedo para ela que não é o carrinho, ela vai procurar onde tem alguma coisa para rodar, ou onde tem alguma coisa que tenha som. Então, tem crianças que têm esse comportamento mais exacerbado, digamos assim, desse hiperfoco, mas é algo que ela está só dizendo, olha, é assim que eu estou, é assim que eu estou me relacionando com o mundo, e a gente precisa compreender e ajudá-la a sair do foco para outras coisas que também é necessário para que ela se alimente o corpinho, a mente e assim por diante. Outra coisa é resistência para socializar os brinquedos. Isso é óbvio, né? Até pela condição de alto, né, na qual ela está ali contida, é natural que ela não queira socializar. Mas isso aí é uma conquista que aos poucos a gente vai conseguindo, à medida em que ela vai percebendo que isso é bom, que é bom socializar, que é bom receber, que é bom dar, que agradar o outro também
é algo que com o tempo passa a ser importante para a criança. É uma coisa também que a gente observa que as crianças autistas têm dificuldade em imaginar, fantasiar, abstrair, dialogar com o personagem. Isso é algo que é comum também, né? Então a minha ideia é comum, mas não necessariamente que tem que ser para sempre. Então aos pouquinhos a gente vai observando. Às vezes ela fez, imitou um sapo, imitou uma princesa, imitou um grito de uma bruxa. Isso já é uma coisa, já é uma conquista importante. A gente tem que ter paciência para cada dia ir alcançando comportamentos importantes para a criança autista na brincadeira. A gente tem que ter bastante tolerância, calma, paciência, para que essas brincadeiras possam ser expandidas para outras e outros comportamentos que a ajudarão a se relacionar melhor com ela mesma e com as outras pessoas. Então, se ela tem dificuldade de fantasiar, de abstrair, de dialogar, eu vou aos pouquinhos inserindo isso de uma forma muito tranquila, sem pressão, sem avaliação, sem exigência, que é algo muito sério para a gente pensar. Aos pouquinhos, sabe? Comece você imitando ela. Ela faz um rostinho assim, você imita também. Ela pega um dragão, né, um dinossauro, que também ele imita também, imita ela imitando o dinossauro, imita ela. Então vai você entra no mundinho dela.